Lembra que eu disse na última quarta-feira que a Nova Jerusalém, o dia em que nós ali chegarmos, a Escritura diz que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais angústia. Todas essas aflições que nós passamos aqui, ainda que seja uma vida de aflição, a Escritura diz que é temporário. É temporário. Ainda que possamos viver 80 anos de angústia, isso não é nada comparado com a eternidade, absolutamente nada. E o que nós veremos aqui em Apocalipse 21 é realmente uma antítese. Veremos a prostituta solteira abandonada. Em oposição a isso, nós vemos a noiva do Cordeiro, que é a sua igreja, que somos nós, cuidada em todos os sentidos. De fato, no final, as coisas aqui vão ficar bem para nós. Ainda que nesta caminhada aqui, como eu preguei sobre as 7 igrejas, o povo de Deus passa aflição, fica doente. O povo de Deus morre, fica angustiado e diversos outros problemas. Mas no final a Escritura diz que a vitória é do Cordeiro e do seu povo. Eu terminei a última semana dizendo a respeito da cerimônia de casamento, como que funciona no judaísmo, né? No judaísmo, o noivado em si, ele já é o casamento. Era do mesmo jeito que estava José e Maria, lembra? Eles estavam compromissados para casar, mas ainda não tinham uma relação íntima. Eles estavam justamente nesse período. A mesma coisa a Escritura diz que em relação a mim e a você. Nós já somos do Cordeiro, isso é certeza. Ninguém pode nos arrebatar da mão dele. Só que nós estamos neste período entre o noivado e o casamento. E o casamento é de fato a volta do Senhor, quando tudo vai se consumar. E aqui é tão fabuloso. Eu desafio você depois a ler o capítulo 21 aqui, mas ler com bastante calma. Você vai ver que João ele tenta descrever a glória da cidade celestial, do lugar onde nós habitaremos com o Senhor para todo sempre, e o que ele acha da maneira humana para descrever este lugar ao qual Deus tem nos preparado. Ele fala sobre segurança, os muros cercados, por mais que as portas ficam abertas, vocês vão ver. E principalmente ele fala de beleza. Beleza. O Senhor quer mostrar para mim e para você o lugar ao qual Ele tem nos preparado. E a forma que Ele diz, Ele começa a usar inúmeras coisas belas, como pedras preciosas, como portas de pérolas, como praças de ouro. É apenas uma forma do divino se comunicar comigo, com você, porque essas coisas têm valor para nós. E então, para que nós pudéssemos entender pelo menos um pouco como será a Nova Jerusalém, a cidade santa, ele descreve através dessas coisas. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe primeiro ali, Miguel, por favor. Primeiro princípio, a Nova Jerusalém é bela. Você vai ver aqui que a igreja do Senhor, a sua cidade, ela é bonita tanto por fora, como também por dentro. Você vai ver ele gastando quase meio capítulo, simplesmente para falar de coisas bonitas, de pedras e arranjos e adornos, para mostrar o lugar ao qual o Senhor tem nos preparado. Você reparou que Deus poderia usar tantos adjetivos para descrever o lugar ao qual nós habitaremos com Ele para todo sempre, mas Ele faz o quê? Ele usa beleza. Ele não diz que o céu vai ser um puxadinho com parede sem reboco. Não, sobradinho, não. Ele usa inúmeras coisas belas para mostrar que Deus não tem nenhum problema com a beleza. Beleza, perfeição, glória, santidade, é tudo isso que nós vamos ver aqui. E é claro que quando nós falamos em relação a essas coisas, isso também é aplicável a nós. Devemos lembrar que como cristãos, nós também somos templos do Espírito Santo, e como os templos do Espírito Santo, ora, também temos que seguir o caminho da beleza. A Escritura diz que Deus, Ele deve ser adorado na beleza da sua santidade. Eu sei que a beleza é levada ao excesso. Ela pode se transformar em vaidade. Ela pode se transformar em sensualidade. Isso passa a descambar para o pecado. Ora, mas qual o problema de se ser belo, sendo que Deus descreve o lugar ao qual Ele tem preparado para nós como algo extremamente bonito? Este daqui é um dos motivos do porquê não entra na minha cabeça. Repare, a cidade bela por dentro e por fora, o templo de Deus belo por dentro e por fora.
A Bíblia não diz que na Nova Jerusalém havia grafite nas paredes, pichações, artes. Não. Sempre retrata com beleza. Aí vem o crente moderninho e acha a coisa mais normal do mundo, encheu o bração de tatuagem, por quê? Porque em Cristo ele é livre. Às vezes até a cara é cheia das tatuagens, assim. E quando nós falamos, olha, isso não tem a ver com o cristianismo. Se formos analisar historicamente, tatuagem é algo que está sempre associado com gangues, está associado com crime, está associado com feiura, o que é o oposto aqui da Escritura, que diz exatamente a respeito de coisas belas. Por isso que essas coisas não entram na minha cabeça. Deus não tem nenhum problema, meu irmão, com a beleza, muito pelo contrário, Ele é muito a favor. Como eu disse, o salmista é explícito: adorai o Senhor na beleza, não na feiura da sua santidade. Só que algumas pessoas, eles levam para o extremo, porque como tem muitas mais irmãs, né, que elas descambam tanto para o lado de se arrumar, de se enfeitar, até de sensualizar, então eles vão para o outro extremo, achando que a mulher de Deus, ela tem que ser a feiura encarnada, que não pode fazer uma progressiva, não pode pintar um cabelo, daí você olha, está tudo branco saindo aqui da cabelo, não pode, porque senão vai chamar atenção. Conversar com uma irmãzinha essa semana, ela dizia para mim, olha, eu fui à igreja lá que meu avô vai, e eu fui com um brinquinho desse de pedra, né, que é só o brinquinho, assim, nada de argola, nada. Não é que a mulher da porta reclamou? Aqui a gente não usa essas coisas, não. Isso aí é adorno. Isso aí é chamar a atenção para o objeto. Gente, não pode usar maquiagem. É claro, né, irmã? Você não precisa rebocar a cara inteira. Às vezes com aquela maquiagem, a sobrancelha parece quase patati, né? Isso aí é o extremo. Mas quem disse que não podemos cuidar da aparência? Que não podemos cuidar do corpo? Daí não, daí vai envelhecendo, vai ficando barrigudo, as coisas vai caindo, o cabelo vai ficando branco, e ninguém cuida de nada. Como eu disse, não podemos ser um metrosexual, alguém que vive da aparência, mas não há problema nenhum em se cuidar. Essa irmã me dizia que um rapaz lá reclamou até do tamanho do relógio que o vô dela estava usando, que destacava muito. Gente, então tem que ir o mais escangaiado possível. Esse é o padrão? Tem igreja que você sabe, a mulher não pode nem se depilar, gente, que é um absurdo. Você imagina essa mulher abraçando você, qual ser assim, esse vacão cabeludo. Deus não tem nenhum problema, queridos, não tem absolutamente nenhum problema com beleza. Muito pelo contrário, para descrever a Nova Jerusalém, ele gasta meio capítulo falando de coisas que são bonitas. Mas como eu disse, não podemos confundir aquilo que é belo com aquilo que é sensual. Não, é totalmente diferente. A beleza da mulher, ela deve ser contemplada pelo marido, no quarto, não pelas pessoas. E então, muitas, por conta de saber que a Bíblia é a favor de que a mulher se vista bem, que a mulher seja bela, ela começa a ir para o extremo de ser desejada, querer ser notada. Às vezes não é nem quer ser desejada, às vezes apenas quer ser notada. Como assim? Você põe uma roupa, um vestido, uma saia, uma roupa um pouco mais larga, ninguém vai notar. Mas gosta de dar uma provocada, às vezes é aquele short lá para cima do joelho, aquele decote que vem quase no meio do umbigo. Ou às vezes se cobre de forma inteira, mas de forma sensual, onde a roupa é toda colada. Isso também passa a ser pecado. Tanto o excesso de roupas que marcam totalmente a silhueta, como a falta de roupa também. Então não podemos cair nesse extremo de forma alguma. E nesses versículos aqui, vocês vão ver João apresentando algo bonito, que é o lugar ao qual nós vamos habitar. No versículo 21, você pode acompanhar comigo? Diz assim, Apocalipse 21, verso 21. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Eu não consigo imaginar uma porta de pérola, o tamanho que deve ser o negócio. O valor que deve ter, se for olhar aqui, contabilizar para os dias de hoje. A pérola normalmente é algo pequeno, é caríssimo.
Agora então o Senhor, para descrever este lugar, ele disse que haverão portas inteiras desta fórmula. Depois ele vai citar jaspe, né? Que é uma espécie de quartzo ali. Mas a questão de portas de pérola é algo extremamente fantástico. Só que, é claro, a ênfase não deve ser posta no tamanho literal de uma porta ou de uma pérola, mas naquilo que figuradamente representa como algo de extremo valor. Algo que os nossos olhos aqui jamais contemplarão nessa terra. É aquele lugar ao qual o Senhor tem preparado para mim e para você. Aqui é apenas uma figura de perfeição, de beleza, de riquezas inimagináveis. Ou seja, uma forma divina do Senhor trazer uma comunicação a nós de como vai ser este lugar. Segundo princípio, nós vemos os habitantes da cidade santa. Quem serão eles? Os habitantes da cidade santa, versículo 13. Versículo 13 vai dizer assim: havia 3 portas no lado leste, no lado norte, no lado sul, e 3 no oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nelas estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui ele fala sobre as 12 tribos de Israel, e depois ele vai falar sobre os 12 apóstolos do Cordeiro. E como eu já expliquei nas pregações anteriores, isso é simplesmente para mostrar a totalidade do povo de Deus que vai habitar ali, tanto da antiga dispensação como da nova dispensação. É por isso que ele diz, né? As 12 tribos e também os 12 apóstolos do Cordeiro, para mostrar de fato essa união perfeita. E repare, embora a igreja seja aberta aqui, você vai ver, ela tem os seus muros, mas os portões ficam sempre abertos. Mas não é aberto para todo mundo entrar. Não. É aberta, só que só algumas pessoas podem adentrar. Da mesma forma deve funcionar a igreja de Deus hoje, enquanto nós estamos aqui, de forma terrena. A igreja, ela não pode aceitar tudo. Ela não pode cambalear ou flertar com o liberalismo, porque se tem uma praga que tem atingido a igreja moderna hoje, chama-se liberalismo. Aquelas pessoas que dizem que a Escritura ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. E se ela contém a palavra de Deus e não é em sua integralidade, como nós fazemos essa diferença do que é a palavra de Deus e do que não é? Via de regra, sabe como que eles fazem? Eles leem a Bíblia, aquilo que eles concordam, eles dizem, isso aqui é de Deus. Então eles leem Timóteo quando Paulo diz assim, e não permite que a mulher ensine. E a pastora diz, isso aqui não é de Deus. Fica fácil. Aquilo que você concorda, você está pautado na Escritura. Aquilo que você não concorda, você diz, isso aí era apenas um pensamento de Paulo. Isso aí era apenas uma opinião de Paulo. E o liberalismo faz com que as igrejas comecem a aceitar pequenas coisas. E então nós vemos o mundo entrando de uma forma tão ferrenha dentro da igreja, que fica quase possível de desassociar a igreja do mundo. Uma vez o irmão dizia que ele põe uma igreja, que ele chegou que na entrada tinha aqueles estrobos, né, que solta fumaça. Daí você passava no meio da fumaça para você ir para o culto. Assim, ó. Não sei se é um símbolo da Shekinah de Deus que eles queriam simbolizar, né? Mas então eles começam a usar de tudo que é tipo de artifícios naturais e mundanos para manter as pessoas na igreja. E por conta de usar esses artifícios mundanos, o que eles acabam fazendo? Atraindo pessoas mundanas. E como eles atraem apenas pessoas mundanas, eles precisam continuar com esses artifícios mundanos para que estes mortos venham continuar dentro da igreja. Não podemos. Eu cansei de falar aqui, olha, até 1850, não havia dúvida sobre aquele texto de Timóteo que diz, não permite que a mulher ensine, no sentido de pregar para uma congregação mista com homens e mulheres. Não havia dúvida. Aí começa o movimento feminista. Aí começam as endemoniadas lá da primeira, da segunda onda, Betty Friedan, Simone de Beauvoir, Margaret Sanger. Aí nasce esses demônios e começa a mudar o pensamento. E então elas começam a fazer o quê? As pessoas olham, não, mas calma aí, será? Será que é assim mesmo? Eu acho que aqui Paulo deu uma rateada, hein? E essas igrejas que começaram a aceitar essas coisas pequenas, foram as primeiras igrejas também que começaram a aceitar e achar normal o homossexualismo dentro da igreja. Existem igrejas que são conduzidas por 2 homens ou por 2 mulheres e chamam-se de igrejas inclusivas. E dizem que isso é o amor. Não é.
O amor é você, em nome de Deus, falar a verdade, ainda que doa na pessoa. Mas ser verdadeiro, porque conhecereis a verdade. É só através da verdade que as pessoas podem ser libertas. Então começa se aceitando algo pequeno. E depois, meu irmão, não tem como mais controlar. Não tem como. Por isso que eu louvo a Deus que vocês ouvem a pregação, grava, vai para o YouTube depois. Porque daí, se daqui a um mês, 1 ano, 2 anos... pastor, o senhor está pedindo para chamar sua esposa de pastor, por quê? O que está acontecendo aí? Por que está mudando as coisas? O senhor disse isso lá atrás, está gravado. Não tem como fugir. E tem algo que nós vemos que é basilar aqui, em Apocalipse 21, é a questão do fundamento dos apóstolos, como nós lemos aqui no versículo 14, e Paulo vai dizer isso também em Efésios, põe, por favor. Efésios 2, 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Repare, Paulo também diz que eles, os apóstolos e os profetas, eles são os arquitetos da obra a qual Jesus comissionou. Nós, pastores de hoje, somos apenas serventes de pedreiro na obra. Estamos aqui apenas para pegar a planta do arquiteto e seguir. Eu não estou aqui para falar as coisas da minha cabeça, o que eu acho que fica melhor no culto, o que eu acho que você vai gostar. Eu estou aqui apenas para pegar a escritura e dizer, é assim. Agora, como funciona em muitos lugares? O pedreiro, ou melhor, o arquiteto deixa uma planta. Então o pedreiro vai, o primeiro, e faz uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. O segundo, 2 quartos, só que um com suíte. O terceiro faz um quartão para a família inteira, sala e cozinha. O outro não faz nada, faz um barraco. E todos eles dizem, eu fui fiel ao projeto. Como assim? Como os 4 foram fiéis? Sendo que está uma coisa diferente da outra. É por isso que você percebeu como que o nosso culto ele é rotineiro? Não muda. Como que a gente começa? Oração. Depois canta. Depois prega. Depois ora. Ocasionalmente ceia e batismo. Porque este é o princípio, chamado de princípio regulador de culto. Os reformados eles vão dizer que é o princípio regulador de culto, né? Que aquilo que Deus ordenou é o que deve ter. Nós acreditamos dessa forma. Mas há um outro ramo que acredita de outra forma. Né? Que aquilo que Deus não diz, você pode. Se Deus não falou que não, então não tem nenhum problema você fazer. E então, esses dias, uma moça estava me questionando disso, né? Que nós agimos desse jeito, porque a Bíblia não diz que não pode. Você parece que eu estou pegando pé das pastoras, né? Mas que vem na minha cabeça. Talvez que seja mais latente. Uma que está claro, né? Ela falou, mas a Bíblia não diz que não pode fazer isso aqui. Não tem ali, não pastorearás mulher. Eu falei, mas também na Bíblia não tem, não farás um coral de cachorro. E o colocarás para cantar no culto. Então eu posso? Não podemos. Temos que ficar cativos daquilo que está na palavra de Deus. É por isso que Jesus disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E ele diz isso quando? Justamente quando Pedro tem uma revelação. A revelação do quê? De que ele era Deus. Repare que o fundamento da igreja não foi Pedro. Os católicos pegam essa parte para dizer assim, está vendo? Pedro diz, né? Olha, quem dizeis que eu sou? Um diz que é profeta, Elias, e por aí vai. E Pedro diz, e vós? Vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus rebate, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. O catolicismo romano pega este versículo, interpreta de uma forma totalmente equivocada e diz que a pedra é Pedro. Porque Pedro vem de pedra, né? Ali na verdade, ele faz uma permuta entre Petros e Petra. Você acha que Deus ia colocar Pedro como a pedra da sua igreja? Meu irmão, olha para o histórico de Pedro. Se tem alguém que era cabeça quente, era Pedro. Arrancou a orelha do soldado Malco lá, provavelmente porque era ruim de mira. Ou você acha que ele mirou na orelha? Não, eu vou só assustar. Arranquei a orelha. Não, era ruim, zarou, ele mirou na cabeça e errou. Arrancou a orelha do rapaz. Vai andar pela água, afunda. Paulo repreende Pedro, porque Pedro era de um jeito perto dos irmãos judeus e depois mudava. Gente, você acha que literalmente esse daqui é o pilar da igreja? A gente estava lascado se fosse. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual pedra? Desta revelação,
Qual? De que eu sou o Filho de Deus. É sobre isso que nós edificamos a igreja. E a prova que eu e você estamos firmados neste fundamento é que nós vivemos uma vida de obediência à palavra do Senhor. Que nós olhamos para os mandamentos, por mais que às vezes sejam difíceis para nós, que seriam impossíveis de cumprirmos na força do nosso próprio braço. Sabemos que o Espírito Santo nos capacita e quando então nós vemos um erro, nós falamos, ó Deus, se isto é verdade, dá-me graça de ser diferente. Dai-me graça de mudar. É isso que vai dizer a palavra do Senhor. E terceiro, e último para encerrar, põe ali, por favor. Só um parênteses aqui que eu esqueci de falar. A Bíblia diz que só fará parte da cidade celestial aqueles que são povo de Deus. E uma prova que você é povo de Deus hoje é que você frequenta uma igreja. Por mais que tenha esse movimento de desigrejado hoje, que desigrejado é nada mais, nada menos que um eufemismo para desviado. Ah, pastor, eu sou crente, eu não estou na igreja. Não, você é desviado ou você não é crente. Porque o mandamento é claro, né? Não deixeis de congregar. Como que você toma ceia? Como que você cumpre esse mandamento? E então eu estava vendo um arqueólogo, muito conhecido, muito inteligente. Eu tenho ficado mais polido, né? Não tenho falado o nome. Mas você assiste lá o Novo Tempo, se tiver oportunidade. Eu estava vendo esse... ele dizendo que no céu vai ter até ateu. Daí meu neurônio já fez assim, né? Bugou tudo minha mente aqui. O quê? No céu vai ter ateu? Eu falei, gente, não, para que crer em Deus então, né? Para a gente ver que a prova que nós somos povo de Deus é que nós somos fiéis aos mandamentos e obedecemos. E terceiro, como eu disse para encerrar, avisos e alertas aos vivos, versículo 27. Você pode acompanhar comigo, por favor? Isso aqui é bem curtinho, irmãos. Tá dando para enxergar com a parede meio cinza assim, tá, né? Vocês perceberam que tá mais escuro? Perceberam, né? Foi o Cícero pintou ali. Fica ruim, você fica com o Cícero. Aí ficou mais bonito, mas dá para enxergar, né? Vocês estão entendendo que dá assim. Terceiro princípio, avisos e alertas aos vivos. Olha o verso 27 do capítulo 21, o que vai dizer? Não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Depois de descrever todas as maravilhas da Nova Jerusalém, tem um recado para nós e para todos que ainda estão vivos. Ele diz, depois de vocês saberem tudo isso, não se esqueçam. Não são todos que vão estar lá. Não, de forma alguma. Versículo 27 é dirigido para mim e para você, que estamos vivos justamente antes do juízo. E para todos que ouvem e têm oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Ele faz severas advertências a mim e a você, mostrando de que nós, enquanto vivos, temos a oportunidade de ouvirmos o Evangelho e nos arrependermos. Se você já ouviu aquele papinho católico de purgatório, de que, olha, não importa o que você faça aqui, desde que a sua família reze uma missa para você de sétimo dia, aquilo ali vai purgar os seus pecados, então você vai para o céu. Enganaram você. Isso não existe. A Escritura diz que o tempo de se arrepender dos pecados e reconhecer Jesus como o nosso Salvador é hoje. É enquanto nós estamos vivos, porque depois que a morte nos alcança, encerram-se também todas essas possibilidades. Lembrando, aqui diz que no céu não vai entrar nada impuro. Talvez fazendo uma alusão aos rituais de purificação do Antigo Testamento. Lembra que haviam vários, né? Você não podia tocar em nada morto. O lugar que a mulher sentava quando ela estava naqueles dias de mulher ficava impuro. Você não podia ter pensamentos pecaminosos e várias outras coisas. O sumo sacerdote, diz a Escritura que no dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão nacional, ele entrava para fazer expiação pelos pecados do povo. E se ele estivesse em pecado, ele morria lá dentro. Não podia. É por isso que alguns historiadores vão dizer que o sumo sacerdote ele entrava ali com uma corda amarrada na cintura, né, com sinos e tal, porque se ele tivesse em pecado, e um pecado escondido, talvez escondido da mulher, dos irmãos, dos filhos, e ele chegasse diante de Deus em pecado, ele morria, e ninguém podia entrar lá para tirá-lo. Então o que eles faziam? Pegava a cordinha, puxava de volta. Não podia.
ter nenhum tipo de pecado para estar na presença do Senhor. Seja físico ou seja espiritual, a pessoa precisava ser pura, limpa. Com base neste parâmetro, quantos aqui podem dizer, Senhor, está falando com o cara, hein? Sou eu. Quantos aqui podem, com base naquilo que a Escritura nos deixa de forma clara, dizendo que pecado não é apenas aquilo que nós fazemos de forma externa, não é apenas um homicídio, que você vai dar um tiro na cabeça de alguém, mas quando o homicídio entra no seu coração. Pecado não é apenas quando você vai para um motel, mas quando o motel entra dentro do seu coração. Aquele que olha para uma pessoa com intenção impura, aquele que deseja o mal para o outro, aquele que mente. Nós veremos aqui ele constantemente enfatizando a questão da mentira. No verso 27 ele diz isso mais uma vez, né? Nela não entrará coisa alguma impura, nem os que praticam abominação, ou seja, pecados, ou mentira. Por que será a ênfase de João em relação à mentira? Não seria porque atrás da mentira nós conseguimos esconder todos os outros pecados? Você consegue esconder um adultério atrás da mentira, um homicídio atrás da mentira, um roubo atrás da mentira. Então aqui ele enfatiza. No versículo 8, ele também fala a respeito disso, já estou encerrando. Mas quanto aos covardes, que eu disse semana passada, né? Quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, mais uma vez, a sua parte será o lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E depois, no versículo 15 do capítulo 22, ainda dá mais uma acrescentada, diz assim: ficarão fora da onde? Da cidade santa. Ficarão fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Percebeu a ênfase em relação à mentira? Mentira, 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 mentira. Ele não faz a divisão entre mentirinha pequena, aquela pro bem, né? E a mentirinha grande. Não, mentira é mentira. Diante disso tudo, só uma forma de nós adentrarmos nessa cidade é olharmos para o Senhor e dizer: ó Deus, por mim mesmo, por aquilo que eu faço, sou ou penso, é impossível. Mas a Bíblia diz que aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo Jesus, estes são lavados pelo sangue do Cordeiro, recebem novas vestiduras e por conta daquilo que Cristo fez, eles têm acesso. É por isso que Hebreus vai dizer: tem depois ousadia para chegar diante do Senhor no Santo dos Santos, com base naquilo que nós fazemos? Não, mas com base no sangue do Cordeiro. É isso que vai fazer com que eu e você venhamos a reinar com o nosso Senhor para todo sempre. Amém, meus irmãos?